noite, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade, né? E esta noite em especial, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o aniversário da semana do aniversário da nossa casa. Mas antes, vamos falar sobre esse teminha que eu acabei de encontrar aqui, que é o mundo espiritual. Alguém já ouviu falar do mundo espiritual? Já? Olha, o senhor não conhece, né? Mais ou menos? A gente esquece. Então, mas aqui, olha, eu comecei a ler esse tema e veio de encontro às brincadeiras que a gente faz aqui, né? De dizer que quando a gente morre, aí vai descansar, né? Vai ficar do lado do Pai Todo-Poderoso, descansar eternamente. É uma piada isso, né? Que a gente... então eu tô aquele ambiente maravilhoso, né? Cheio de flores, é uma beleza, né? Então ele começa assim, ó, o mundo espiritual. Como você imagina que seja a vida espiritual? São caminhos fáceis? Uma continuidade, né? Se você é pedreiro aqui, vai continuar pedreiro lá, né? Quebrando pedra. Não exatamente. Mas construir uma casinha ali, Não exatamente. né? Mas a gente vai dar continuidade, né? Mas será que do jeito que a gente pensa é o que vai acontecer mesmo? Vamos ver o que ele fala aqui, né? O que você espera quando chegar do lado de cá? Aí, o Espírito, como é que você espera quando, né? O que você espera quando chegar do lado de cá? Uma orquestra, uma banda, flores, tá chegando lá, vai dar. Não será assim? Não? Ah, eu queria que fosse assim, né? Olha quem está chegando, o senhor Aidar aqui com todas as honras, trombetas tocando. Deve ser maravilhoso isso, né? O Emmanuel fala que a coisa da morte é nos colocar face a face com a nossa consciência. Nossa, meu, É pesado, não é? Não, mas dizem que quem é assim, né, dirigente e tal, tem privilégio. Tem? Não é não? Poxa vida, eu estava esperando que fosse assim também. Inclusive palestrante, viu? Palestrante também, mas não fica foge, não, também. Não sei, eu não bebo nada. Não, eu vou ser recebido com. Eu vou ser recebido ali com trombetas, com músicas e tudo mais. Opa! Um jogo de asa novinho. Novinho! Pelo menos, né? Vamos pensar. Uma recepção calorosa, né? Como que você espera quando chegar aqui com uma recepção calorosa? Né? Quando você está chegando assim, vem um garçom com uma bandeja ali, já te oferecendo tudo, né? Uma água, um café, ou seja bem-vindo aqui à nossa casa, né? Você vai estar aqui no paraíso. Seria assim? Hein, Érica? Eu também queria. Poxa vida, que maravilha, né? A gente come tudo quanto é erro aqui, né? Faz tudo errado aqui, mas quando eu vou morrer assim aí, eu mereço, né? Eu mereço chegar lá, né, de uma forma plena, com todo mundo ali me recebendo. Ou senão, né, no últimos minutos a gente pede perdão e acabou, é isso? Não é assim, né? Quando a gente está perdoado dos seus erros, faz ali os últimos instantes, me perdoe pelos meus erros e puxa, vou dormir, né, já vou lá descansar eternamente. Um apartamento mobiliado para morar? Até que podia, né? Bem bonito assim, com suíte, uma big de uma televisão assim, bem alto, para a gente, né, ver tudo de volta da gente ali. Seria bom, né? Bem imobiliado, bem bonito. Mas seria uma boa, né? A gente sonha, né? Uma medalha pelo bem praticado, com certeza, né? Vou deixar aqui na lapela um lugarzinho para as medalhas da gente. Não é? Será que é assim que a gente vai chegar lá? Não, vocês são pessimistas.
Pé no chão? Eu não sei, não. Quem acha que vai chegar lá com uma medalha bem, né, pelo bem praticado? Vocês já fizeram bem? Já? Então, eu já fiz bem também. Uma vez por semana, uma vez por ano, talvez. Aí você já está querendo, aí você já está querendo lá para as alturas, pô. Poxa vida, vamos lá. Então, uma medalha também, uma promoção à esfera superior, aí sim. Uma promoção à esfera superior. Você já chega esperando já uma promoção. Eu sou o Aidar, eu vim lá do recomeço, né? Eu tô dirigente toda quarta, toda segunda-feira lá. Eu mereço, né? Já vou com uma promoção já, direto, já vou passar direto, não precisa nem fazer entrevista. Um encontro particular com Jesus. Que delícia. Quem sabe um dia, né? Aqui. Seria tão gostoso a gente, né? Já pensou, vou me encontrar com Jesus? Eu já queria agora, nesse instante mesmo, né? Mais 1 milhão de anos. Mas como temos pessimistas aqui, 1 milhão de anos, né? Pô, Mário. Será? Aí tem mais pessimista que eu. Será que dá 1 milhão? Eu não sei, viu? Sei lá, viu? Um encontro particular com Jesus. Olha que beleza que seria. Essa nem tinha imaginado, viu? Ó, se você está esperando isso, você terá uma grande decepção, viu? O livro de Leite é alto. Você vai ter uma grande decepção. Sabe por quê? Para o espírito que busca o próprio crescimento espiritual e é consciente de suas fraquezas morais, desencarnar significa apenas trocar o turno, pois o trabalho é o mesmo. Puxa vida. Eu vou continuar trabalhando. Imagina, Tadashi, você vai continuar cuidando do jardim aqui. Hein? Vocês achavam, né, que se, né, faleceu, agora vai ficar ali numa boa, vai para o céu, vai descansar, vai para o paraíso, né? Se não vai para o paraíso, vai para o inferno, né? Era o divisor ali, né? Assim, a gente só vai trocar de turno. E o que significa isso, trocar de turno? Se eu estou nessa toada aqui, vamos dizer aqui, né, que a gente leva, que a gente sabe, né, cada um de nós aqui expressou, né, que está difícil, né, a gente não vai conseguir chegar nesta condição que eles estão aqui, né, que a gente imaginava que iríamos chegar. Mas eu tenho condições de dar uma melhorada nisso, não tenho? Eu não, talvez com Jesus, né, com aquela trombeta me esperando, talvez seja um pouco ainda distante. Mas eu consigo, como ele disse, vamos trocar o turno, é porque eu vou continuar fazendo aquilo que eu faço aqui. Então, se eu quero ir lá para o mundo espiritual de uma forma melhor, ou igual pelo menos, ou que eu consiga, né, crescer, eu tenho que fazer o meu melhor agora, porque se não adianta eu chegar na última hora, perdão pelos meus pecados, não adianta nada. Então a gente tem que fazer o quê? Como espiritistas, como acreditando, né, na vida após a morte, da forma como a gente vem estudando, nós sabemos que não é, né, a maravilha, nós sabemos que aí se troca de turno, eu vou apenas continuar o que eu sou aqui. Se eu sou um bom indivíduo, eu vou continuar sendo um bom indivíduo a princípio. Se eu sou um respeitador, se eu gosto do próximo, tento fazer as minhas... praticar a melhor forma da minha vida aqui na Terra, eu vou ter um início um pouquinho melhor do que, né? Eu vou continuar nesse sentimento. Então, é importante que a gente consiga analisar isso, né? De assim, não, quando eu morrer, acaba tudo, como muitas pessoas assim acreditam. Vou morrer, acaba tudo, e tudo que eu fiz não é bem assim. Não é isso.
A gente sabe tudo que a gente faz de ruim, você vai ter que voltar para dar um jeito naquilo que você fez de ruim. E naquilo que você fez de bom, que você marcou isso na sua consciência, é um sinal que você pode ali evitar de ter que retornar um dia e ainda passar pelos mesmos problemas que a gente vem passando nesse instante. Então, é inteligente, vocês não acham? Se eu estou tentando melhorar, se eu estou agora, é difícil a gente ser um pouquinho melhor? Eu vou deixar de passear? Eu vou deixar de trabalhar? Eu vou deixar de namorar? Não. Eu vou continuar fazendo todas as coisas que eu faço encarnado, só que de uma outra visão, uma visão diferenciada, uma visão onde eu consiga ter os sentimentos mais assim limpos, mais assim aproximado das pessoas, entender, fazer caridade, amar, não reclamar. Você já pensou se eu saio aqui reclamando de tudo, de todos? Eu vou ser um reclamão lá. Eu vou lá querendo estar do lado de Jesus. Ô Jesus, preciso aqui vir com minha carta reclamando do que eu não consegui nada que eu quis e não sei o quê. Então, é a troca de turno. Então, a gente tem que tomar cuidado e não transformar o que a gente tem de oportunidade agora em algo pior ainda para o nosso futuro. Se eu estou encarnado, eu estou aqui entendendo tudo que acontece comigo e vai ser uma troca de turno no futuro, por que eu não posso dar uma melhorada nisso? Era legal, né, se todos conseguissem entender, né, a gente sabe que nem todos têm essa compreensão de entender isso. Eu acho que a gente conseguiria melhorar muito os nossos relacionamentos. Porque nós não estamos aqui interferindo em religião nenhuma. Né? Eu posso fazer tudo isso sendo católico, protestante, tudo. Não preciso eu não preciso ser kardecista ou espírita para conseguir fazer o que eu estou pensando. Simplesmente a gente estuda o quê? A nossa vida após a morte. O que realmente acontece conosco depois que a gente desencarna. E isso acontece com todos, porque todos nós vamos nos encontrar na espiritualidade, seja qual for a religião de quem quer que seja, não é verdade? Nós temos a consciência do esclarecimento. Então, nós temos essa grande oportunidade de ter o esclarecimento da vida após a morte. E nós sabemos que tudo que eu faço aqui, vou continuar lá. E com uma grande oportunidade de eu melhorar. Porque nós, depois que passamos por um período de transição na espiritualidade, de entendimento, começa a ter o quê? Os esclarecimentos. Então, tem pessoas que, infelizmente, atravessam um período maior numa turbulência, numa tempestade. Tem outros que essa tempestade, em vez de durar um mês, dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende de cada um de nós, de quanto tempo quer ficar na tempestade, ou se libertar dela. Ninguém gosta, né? Por exemplo, hoje, o dia que nós tivemos, com ventania, com aquele negócio chato, fica um clima feio. A gente quer se livrar daquele dia o mais rápido possível, que a gente quer ver o sol, quer ver, né? Não é esse o sentimento que nós temos quando estamos diante de uma tempestade? De nós livrarmos dela. Vocês já andaram na estrada assim? Na estrada acontece muito isso. Você está numa rodovia e lá na frente você vê aquela tempestade, né? Lá na frente. E aquilo você fala, nossa, eu estou indo de encontro àquele furacão. E quando você fala, não tem o que fazer. Uns até esperam, não, eu não vou enfrentar. Aí fica esperando, adianta alguma coisa? Não, porque ela vai te alcançar ali, não é? As pessoas ficam às vezes paradas embaixo de uma ponte, embaixo de uma árvore lá, para aquilo passar. Mas ela vem, ela se aproxima. Então o que a gente faz? A gente atravessa, tem que encarar, e vamos encarar. Só que quando a gente está naquela tempestade, o que a gente quer? Se livrar o mais rápido possível. Você procura ali a luz, tem uma luzinha lá na frente. Isso acontece muito com quem viaja, a gente tem esses... Aí você vê a luz lá na frente. Ai, que beleza. É o que acontece conosco. Se eu ter o discernimento, o esclarecimento de que aquilo que eu fiz, aquilo que eu estou fazendo,
é o momento de eu alcançar aquela luz o mais rápido possível, vou fazer. Só depende de cada um de nós. Para ser mais fiel à realidade, o trabalho é ainda mais intenso. Aí, ó. Quem pensou que ia parar de trabalhar, não vai não. Se no plano físico há muito trabalho, por aqui as coisas não são diferentes. Nós vamos continuar trabalhando. Independente, né? Você chegou lá com 90, 100 anos. Não, agora eu estou aposentado. Nada. Você vai ter o período de que vai ser cuidado, vai ser, né? A gente vai passar por um período de reforma íntima, de outros, né? Da questão até física, da física que a gente leva, até o nosso físico, o nosso espelho é igual, não muda. A gente vai com a aparência de um velhinho lá de 90, 100 anos. E nós vamos, a partir do momento dos esclarecimentos que a gente tem da nossa mente, a gente vai melhorando a aparência, a memória, enfim, a gente, né, começa a ter a melhora. Então a gente, e depois que estiver lá pronto, estiver com o seu discernimento, você acha que vai ficar lá no paraíso, ouvindo música? Não, você vai ter que encarar o quê? Trabalho. Quem assistiu ali o Nosso Lar, lembra do André Luiz? Que ele achou que já ia chegar lá e... ele teve que fazer o que? Ele teve que limpar o xixi, o cocô lá do pessoal que fazia ali nas enfermarias ali. Lembra, né? Lembra do filme? Pô, mas... então, ele achou que ia chegar ali então, que nada. Para ele chegar a fazer a limpeza das necessidades dos espíritos lá, levou, um tempão para fazer a limpeza, ser o enfermeiro ali inicial, lá, iniciante. Os enfermeiros são pessoas maravilhosas, né? Esses sim, esses são os grandes, né, trabalhadores dos hospitais, né? Os enfermeiros, né? As enfermeiras. Ele tinha, então, e teve que trabalhar muito para conseguir ser esse assistente ali. E continuar o trabalho, que fica eterno. Aí a gente está mais ou menos ali, né? Aí a gente faz, agora preciso retornar para a Terra. Beleza, vamos voltar tudo de novo. Vamos comer. Só que ali, se você fez bem aqui, mais ou menos o seu papel, quando retornar, vai ter o quê? As mesmas? Não, você vai ter uma melhora. Você vai conseguindo alcançar as suas melhoras. Então, a gente tem que pensar o quê? No futuro? Sim, mas tem que pensar agora. Pensar o que eu faço agora, porque o futuro ele é o resultado do presente, tá certo? Então o meu futuro depende do meu presente. A assertividade do mestre, a seara, é grande, mas são poucos os trabalhadores. Serve para os dois lados da vida. Por isso, meu irmão, comece a trabalhar agora, para que depois da morte não se sinta como uma ave fora do ninho. É isso aí. E caso ache que tem o direito de algo pedir, após a desencarnação, peça uma vassoura. Uma vassoura nova para continuar a faxina da própria alma. Legal isso, né? Eu, quando li isso, eu achei super interessante. Não é desanimador, né? É um alento para nós, né? É uma informação do que nós estamos realmente fazendo aqui no planeta. Nós viemos para cá, o planeta nos emprestou, né, toda a oportunidade para nós evoluirmos, nós crescermos, né? Mas não como encarnados, como desencarnados, como espíritos. Nós precisamos evoluir. Essa é a verdadeira razão da existência, da nossa existência. Porque aqui é uma preparação, você está aqui se preparando. Mas a gente sofre, a gente queixa, a gente, né, acha que isso aqui que a vida é só esse mundinho que a gente tem aqui. Não é. Esse período de 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, 200, não é. Nós somos eternos, somos espíritos, que já tem cada um de nós aí, quantos milhões de anos a gente já tem, provavelmente. Então nós estamos nessa pegada de... Tá certo? Deixo aqui essa lição. Para mim,
principalmente para mim, tá? E para todos aqui que estão envolvidos nisso aqui. Muito bom. Eu queria começar a falar um pouquinho só. Nós estamos então mudando um pouquinho de assunto. Esta semana é uma semana especial, né, onde a gente está comemorando o aniversário da nossa casa. Nós iniciamos os trabalhos no dia 25 de setembro de 2017. Então, dia 25 cairá na quinta-feira. Nossa casa não está em trabalho, mas vamos comemorar hoje e quarta-feira. Então, por isso que a gente está aqui com algumas rosas, né, para alegrar. E nós vamos, depois da palestra, depois dos trabalhos, terá um bolo. Cada um terá direito a ter um bolo para a gente comemorar o nosso aniversário, né? Bem caprichadinho assim, ó, bem caprichado. Então, é um bolo que a gente fez com muito carinho. As nossas tarefeiras passaram o domingo aí preparando esse bolo e colocaram nele muita energia boa para que cada um de nós possa, ao nós nos alimentarmos desse bolo, né, que ele faça aí traga muita coisa boa, uma energia boa para a nossa saúde, tá bom? Então, são 8 anos, a gente tem a agradecer a todos vocês pelo carinho, pela presença, e nos dando, né, confiança, e nos dando mais esperança de continuarmos esse trabalho que iniciamos há 8 anos atrás. Então, que a gente possa continuar, que a gente tenha, não mais serão 8, mas mais 16, mas enfim, que tenhamos aqui novos, né, dirigentes, novos tarefeiros e novos também assistidos, que a gente tenha esse trabalho seja infinito, porque a gente entende que é uma preparação, é um caminho que a gente mostra do que somos aqui na Terra. E a Casa Recomeço tem esse propósito, né? A casa, a doutrina kardecista, ela não se posiciona como uma religião, e sim como uma casa de orientação, de informação para todos aqueles que queiram entender, né, com mais detalhes o que somos aqui neste planeta, tá certo? Então, agradeço a todos vocês por mais esta oportunidade e vamos festejar, né? A espiritualidade está nos abençoando, está nos dando também, está nos sorrindo, né? Dando todo o apoio para que nós possamos dar continuidade nesse trabalho, tá bom? E eu queria, antes de iniciarmos, fazer aqueles avisos rapidinho, né? Quem não desligou, por gentileza, desligue os celulares. Nós aceitamos doações de alimentos não perecíveis para atender 30 famílias que a gente tem cadastrado aqui na casa. A gente tem um bazar, que ajuda muito a nossa casa. A biblioteca, quem quiser, está subindo as escadas. Temos lá livros espíritas que possam ser emprestados. A gente tem agora também, vocês estão vendo essa mesa maravilhosa aqui, né? É o nosso bingo do dia 4 de outubro, vai cair num sábado. E a gente aguarda todos vocês, né, nesse dia, a partir das 14 horas até as 18. Serão uma tarde assim, muito gostosa, né, já com exemplos de outros anos que a gente teve, né, e pediram, não precisa fazer mais bingo. Então, é um momento gostoso. Então, será um momento de chá e de bingo. Então, a gente vai ter oportunidade aqui de brincar, de comer, de beber e se divertir também. E quem sabe, né, ganharmos todas essas prendas. Quem ainda quiser trazer prendas para ajudar, está em aberto ainda, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção e vamos lá. Então, vamos fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando as pernas, os braços, um coloque amoroso com Jesus de agradecimento por mais esta oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos em nome de Jesus, onde irmãos benfeitores de luz, com carinho se aproximam de cada um de nós para ouvir os nossos pensamentos, as nossas necessidades, as nossas súplicas, para que elas possam ser levadas até o nosso Pai. Então é um momento bem particular de cada um de nós,
onde, com muito carinho, né, aquele sentimento, aquela súplica que a gente possa pedir lá de dentro dos nossos corações e que realmente chegará até o Pai. São súplicas, muitas vezes, de paz, de fortalecimento, de saúde, enfim, aquilo que para nós seja importante nesse instante e que possa ser levado às estrelas, ao nosso querido Mestre e Pai maior. E a gente aproveita esse instante para repartir estes sentimentos, esta energia que nós aqui formamos através desta corrente de luz, para aqueles que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, em todos os cantos onde se faz necessária a luz. E principalmente vibrarmos pelo nosso planeta Terra, que nos acolheu, nos acolhe e ainda por um bom período nos acolherá, mas que dependerá muito de nós, dos nossos governantes, que haja paz, que haja o entendimento, o amor ao próximo, e que esses sentimentos possam chegar em todos os cantos do nosso querido planeta. E assim, de joelhos perante Jesus, nós mentalmente colocamos a prece que nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E com muito carinho chamamos aqui o nosso palestrante da noite, o seu Hélio, que realmente trará, né, a palavra de Jesus através do Evangelho, e que nós possamos, cada um de nós, ao retornarmos para as nossas casas, retornarmos bem melhores do que aqui chegamos, com muita energia e muita paz. Um beijo para todos. Eu vou emprestar para o senhor o nosso querido... Essa não vai embora? Não, não vai fazer isso não. Ele vai ficar... Já está conectado, filho? Não. Você ligou lá? Pronto. Som? Eu? Dá licença. Uma mágica, isso aqui é interessante. Uma boa palestra. Eu te peço para você fazer o encerramento para mim. Obrigado. Prazer. Boa noite a todos. Boa noite. Que bom ver a casa não lotada, mas um dia chuvoso, um trânsito tão difícil, e nós nos propomos a vir ao recomeço. Porque nós somos bonzinhos? Não, porque nós estamos doentes. Essa é a verdade. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos foi proposto hoje um tema do capítulo 26, dar de graça o que de graça receber, no item preces pagas. Alguém já pagou para fazer prece? Não? Nunca foi numa igreja e já pagou? Eu paguei 360 dias direto. Por ignorância total, no sentido de conhecer, de saber que eu não preciso pagar. Né? Eu vou ler o item 3, que é curtinho, e o enunciado do item 4, para a gente poder conversar. Quem tiver dúvida e quiser, em determinado momento, interromper para falar, pode interromper, tá bom? Então, preces pagas, item 3. Estando, porém, ouvindo-os, todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas que querem andar com roupas talares e gostam de ser saudados nas praças, e das primeiras cadeiras das sinagogas, e dos primeiros assentos nos banquetes, e que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Estes, tais,
receberão maior condenação. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, de Marcos e de Mateus. E no item 4, ele continua dizendo: disse ainda Jesus: não façais que as vossas preces sejam pagas. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas da viúva. O que ele quer nos dizer com isso? Como um fariseu faz longas preces e devoram as casas da viúva. Na realidade, são as preces pagas. Cobravam uma fortuna para se fazer uma prece. E com que autorização? Deus, Jesus, outorgou uma procuração para alguém cobrar preces? Como eu disse, eu fiz 360 preces durante um ano. Não me arrependo. Mas por ignorância e por não ter esse conhecimento. Quando meu filho partiu num assalto, e eu era ateu, então você fica todinho perdido. E alguém falou: encomenda a prece para ele. Eu fui na igreja e encomendei 360 dias de prece. E paguei 360 preces. Que validade tem eu pedir para o outro fazer uma prece para a gente? Quantas vezes a gente faz isso sem pagar? Alguém vai à igreja, vai ao centro, e eu falo: ore por mim. É muito comodismo. Eu posso orar por mim, em qualquer lugar. Então, quando a gente paga para fazer uma prece, eu estou comercializando a fé. Deus, Jesus, não me deu essa procuração, esse direito de representá-lo na terra. Aí eu vou e encomendo, como Hélio fez, 360 preces. Eu me sinto sem a obrigação de orar, porque eu estou pagando para alguém orar para mim. Eu não penso assim, mas isso está embutido no nosso pensamento. A gente deixa de orar porque nós achamos que estamos protegidos. E será que essa pessoa, esse padre, esse pastor, esse espírita que nós encomendamos a prece, ele vai fazer? Ou naquele dia ele vai estar tão ocupado que ele vai delegar esse pedido ao outro, que por sua vez pode estar também muito ocupado naquele dia e delegar a outro, que delega a outro. Que validade tem? A pessoa te conhece? A pessoa sabe dos teus sofrimentos, das tuas intenções da prece? Isso é a gente querer representar Deus. E nós não temos esse direito. Prece é aquilo que vem do coração. Eu não preciso estar num centro espírita para fazer uma prece. Eu não preciso estar numa igreja católica, evangélica, não importa onde, para fazer uma prece. Jesus nos disse: tranque-se em seu quarto e ore. E aí a gente fica esperando chegar em casa, entrar, tomar um banho ou não, entrar no quarto e trancar. Precisa não, gente. O quarto que Jesus diz é nosso corpo. Esse é o nosso quarto. Eu fazer uma introspecção. Ver o que eu fiz durante o dia. Será que eu falei para esse senhor, eu gostaria que teriam falado para mim durante o dia? Se eu ficar em dúvida, eu já devo uma reparação. Não tenho coragem de pedir perdão. Perdão é a única coisa que eu posso pedir. A gente pede muita desculpa, né? Mas perdão nem a pau, né? Mas desculpa eu não posso dar. Desculpa quer dizer tirar a culpa. Eu não tenho esse dom. Eu não tenho esse poder de tirar a culpa se eu ou ele fomos errados em algum momento da nossa convivência. Quem pode tirar essa culpa dele ou de mim é Deus. Eu só posso perdoar,
Mas perdoar a gente acha que, poxa, ele fez eu sofrer tanto, eu vou perdoar ainda. Dá uma impressão, por falta de conhecimento, que nós somos pequenos. Eu não vou perdoar ele de jeito nenhum. Se eu não fizer a paz com o meu passado, eu não vou ser feliz no presente. Não tem jeito. Porque quando eu não perdoo, eu vou guardando uma mácula no meu coração. Essa mágoa vai fazendo mal para mim e não para ele. Às vezes ele nem lembra que eu falei aquilo e que me perturba tanto, e para ele não teve nem muito significado. Então é necessário ter coragem, e precisa ter muita coragem, de chegar na pessoa e pedir perdão. É o que eu posso fazer. Desculpar eu não posso de jeito nenhum. Mas a gente ainda se acha equivocadamente que não deve pedir perdão. Mas é a única coisa que a gente pode fazer. Porque senão nós não vamos nos melhorar. Nós vamos continuar sendo acomodados e pagando para alguém orar pela gente. O Aidar não disse nesse livro Jesus no Teu Dia a Dia que a gente vai chegar do outro lado da vida, que não é longe não, gente. É só um portal. Nós estamos aqui, não sei, em 30 pessoas, talvez, e 3.000 desencarnados. Tem pessoas aqui se espremendo, não se assustem não, são pessoas. Se espremendo, se empurrando, porque interessa o assunto para ele. E Chico já dizia, a morte, ela não promove milagres. Ao desencarnarmos, nós vamos fazer parte do mundo das ideias. Nós vamos para onde a nossa consciência nos levar. O nosso irmão foi muito feliz quando disse isso. Então, o céu e o inferno está dentro de mim. E eu vou fazer parte na espiritualidade da onde a minha consciência me levar. André Luiz, que não era uma pessoa ruim, que era um bom médico, que assistia muitos pobres, tinha alguns vícios, mas é um outro problema. Ficou quanto tempo na erraticidade e quando teve a oportunidade de ver a mãe que foi visitá-lo em nosso lar, porque a mãe estava um pouco acima, ela podia descer e visitá-lo, ele não tinha condição de subir. E ele comentou com ela, poxa vida, eu estou aqui há X anos, agora que você vem me visitar? E mãe é mãe, né? Escuta as lamentações, e quando ele se acalmou, ele falou, então filho, quando você aqui chegou, eu te recebi, mas a gente vibrava em faixas diferentes, e eu te percebi, eu te ajudei, eu te recebi, mas você não pôde me perceber. É assim muitas vezes que acontece aqui no planeta Terra, encarnados como estamos. A espiritualidade nos intui, nos ajuda, mas o fazer é meu. A espiritualidade não vai fazer por mim, é impossível. Muitas vezes a gente está num desespero tão grande, chega em casa, na hora de dormir, não deixa fazer a prece quando já está trincando de sono, não. Que vai lá fazer Pai Nosso que estás... Putz, esqueci, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta, 20 vezes, e não termina o Pai Nosso. Faz não, dorme 10 minutos mais cedo, se conseguir, porque essa prece não tem validade nenhuma. Primeiro eu estou fazendo uma prece decorada, eu não consigo pensar na beleza das palavras. Segundo, eu não termino a prece, e durmo sem fazer a prece. Conversa com Deus. É a melhor prece que tem. Aí eu falo, o que com ele? Com essa força maior que é Deus. Falar dos meus problemas. Para quê? Ele sabe todos os meus problemas. Ou,
sabe de tudo que eu já fiz, do que eu vou fazer, certo e errado. Mas tem só vantagem conversar com Deus. Quando eu falo com Deus, eu não durmo. Porque quando eu falo com alguém, eu penso um pouquinho nas palavras que eu vou falar. Aí eu já não durmo. E eu falo para Deus dos meus problemas, que Ele conhece tão bem, e Ele me intui no sonho, no sono, para resolver os problemas. Mas Ele não vai resolver o meu problema. Ele me intui a resolver. O fazer ou resolver é meu. Quantas vezes a gente tem um problema tão grande e não vê solução? Se realmente não tem solução, está solucionado. Não tem solução, não posso resolver. Mas faço minha prece de coração, vou dormir e durante o dia me vem uma ideia e falo, nossa, como eu não pensei nisso antes. Tão fácil resolver esse problema, mas precisa ter coragem. Até para pedir perdão precisa ter coragem. Então o fazer é meu. Jesus, por mais que Ele esteja com a gente o tempo todo, Ele não vai fazer por mim nunca. Ele me intui a fazer. Mas o fazer é meu, senão que vantagem a gente tem? Eu que devo fazer. Eu sempre costumo dizer, devo ter dito isso aqui, que Jesus é tão bom que Ele consegue estar com o Hélio 24 horas por dia. O maior problema que o Hélio tem é que na maioria das vezes eu não estou com Jesus. Nós só lembramos de Jesus, na maioria das vezes, quando a água nem bate no nosso traseiro, já está batendo aqui, eu não consigo mais respirar. Aí eu lembro, ô Jesus, mas Ele está ali. Ele não desiste de nós nunca. Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes. Infelizmente, nós não somos mais simples. É só ver a tecnologia hoje. Dá até medo desse bicho, chamado inteligência artificial. Dá até medo dessa internet. Olha como a nossa inteligência evoluiu tanto. Mas, moralmente, nós estamos muito aquém do mínimo necessário. E o que nos dá uma base para nos melhorarmos moralmente é o Evangelho de Jesus. E quando eu costumo dizer o Evangelho de Jesus, é para não falar o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou falar só o Espiritismo me salva? Não, quem te salva é você mesmo. Porque religião não é coisa de Deus. Já comprei muita briga por isso. Mas não é coisa de Deus. O Jesus, quando esteve aqui, virou para você e disse, seja católica, seja evangélico, seja espírita, seja budista. Ele falou isso para a gente? Não. Nós não temos nenhuma fala nesse sentido. Ele só nos pediu o seguinte, sejam cristãos, coisa que muitas vezes nós não somos. Então, religião é coisa de homem. O homem, com o passar do tempo, descobriu que religião pode ser até um negócio. Toda religião é boa, todas nos levam a Deus, por caminhos que eu concorde ou não. E eu vou seguir aquela que for melhor para mim. Qual a melhor religião que existe? Não no Brasil, que é o lugar que mais tem religião no mundo. Nós temos mais de 2.000 religiões. A melhor religião que tem é aquela que me faz um ser humano melhor. Ah, pode ser. Eu estou no Espiritismo há 30 anos e o Espiritismo não tem conseguido fazer isso comigo. Mas não é o Espiritismo que está errado, não. Não é o catolicismo que está errado, não. Sou eu que não consigo aprender os ensinamentos dessa religião e aplicar em mim. Eu quero aplicar no outro.
aí dá certo. É necessário que todos nós venhamos a nos melhorar, mas meu progresso é individual. Eu vou melhorar através dos meus próprios burilamentos. Eu não consigo mudar ninguém, por mais que eu goste da pessoa, eu não consigo mudá-la. É tão fácil mudar os outros. Aquela pessoa que a gente quer tanto mudar, não precisa nem ser um defeito muito grande. A gente mesmo, quando a gente começa a fazer a reforma íntima, não vamos tentar tirar de dentro dos nossos corações aquele defeito muito grande, não. Vamos tirar um defeito pequenininho, uma maledicência. Vamos deixar de falar mal dos outros. E vamos ver a dificuldade que é isso. Porque se eu pegar um defeito muito grande, eu não vou conseguir. Se o pequeno já é difícil, se eu conseguir o pequeno, eu consigo os outros. E quando eu consigo me melhorar, aquela pessoa que eu queria tanto mudar, ela vai ficar me observando, vai perguntar, nossa, essa casa espírita que o Hélio está indo deve ser muito boa, porque eu sou melhor que o Hélio. A gente sempre se acha melhor que o outro, só que não é. Se o Hélio, que não é melhor que eu, está indo no recomeço e melhorou tanto, eu vou começar a ir lá, eu vou virar um anjo, só que não. Aí vai ver as dificuldades do dia a dia. E a gente começa a se melhorar paulatinamente e não vai nem dando conta disso. A gente percebe com alguns comentários de pessoas que gostem ou não da gente. Aí a gente vai percebendo que a gente não pensa mais mal, o que já é uma grande vantagem. Porque eu, que aqui na frente estou, não sou essa massa que está aqui, nem vocês. Nós somos só energia. Isso é física quântica, é espiritismo também. Quanto essa energia pensa ou deseja mal para uma outra energia que aqui está, essa energia vai atingir essa pessoa. Mas por uma lei física, essa mesma energia vai retornar para essa fonte numa intensidade muito maior. Porque o universo capta essa energia e direciona para quem eu pensei. Olha a força do pensamento. Só que é uma lei física, é ação e reação. Pensei e criei, mas volta para mim. Por ter essa consciência, jamais, e jamais é muito tempo, mas jamais eu deveria nem pensar mal para alguém, e sempre o bem. Porque o mundo hoje parece não ter mais jeito, né? Eu não sei quem assiste TV, mas se a gente ligar uma TV, ela só falta escorrer sangue. É uma calamidade, né? Então a gente pensa, nossa, não tem mais jeito não. Mas já teve pior. Muita gente quer ir conhecer o Coliseu, quem não conhece, né? Vai, é legal. É muito legal. Se você tiver uma sensibilidade maior, talvez você não vá gostar. As energias que ali circulam não são muito boas. Mas é história. É bom conhecer. Então nós que ali estivemos do Coliseu já fomos muito pior que hoje. Nós estamos melhorando paulatinamente, mas é de bom grado que a gente se esforce para se melhorar mais e não para melhorar o outro. Porque meu crescimento é individual, só que Deus é muito esperto. Para o mundo trocar de categoria, eu tenho que desenvolver e me melhorar individualmente. Mas se só eu me melhorar, o mundo não troca não de categoria, gente. Aí eu tenho a obrigação e o dever, é a parte moral,
de dar a mão para aquele irmão que está um degrauzinho atrás, ou que eu acho que está um degrauzinho atrás, e trazê-lo junto comigo. Olha como Deus é esperto. Ao mesmo tempo que meu progresso é individual, eu tenho a obrigação e o dever de ajudar o outro a se melhorar, mas não de interferir. E muitas vezes a gente quer interferir nisso, né? Quando ele diz que os saduceus devoram as casas da viúva, porque na antiguidade, quando a gente esteve lá, te garanto que a gente era os saduceus, não eram os bonzinhos, não. A gente ia fazer as preces na casa da viúva e demorava muito para fazer essa prece. Fazia preces muito longas, em vários, enquanto uns depenavam a casa. Por isso que eles falam aqui sobre isso. E ninguém tem o direito de cobrar. Porque se a prece é necessária fazer longas preces, e aquele que recebeu para fazer longas preces diz só algumas palavras, essa prece não terá validade. Ou, se poucas palavras resolvem o problema, e eu digo meia hora de palavras com outras intenções, que validade tem? Sabe a historinha do Zé? É isso. Zé passava na frente da igreja todo dia, entrava e saía, entrava e saía, todos os dias. Depois de um bom tempo, o padre começou a ficar preocupado. E um dia o Zé entrou e saiu. E o padre perguntou para ele: o que você vem fazer na igreja todos os dias? Eu venho falar com Jesus. Mas o senhor nem entra e sai. Eu falei: então, eu não sei fazer preces bonitas que nem o senhor. Aí eu chego lá, olho para Jesus e falo: oi, Jesus, eu sou o Zé. E vou embora. O Zé ficou doente e foi internado. Num andar onde as pessoas não costumavam se melhorar, não conseguiam ter alta. E esse andar, a enfermaria começou a ficar assim, abismada. Porque as pessoas começaram a se melhorar e ter alta. Tanto que a diretoria foi ver com a enfermagem o que estava acontecendo. E a enfermagem: não sei, os procedimentos são o mesmo. Mas depois que o Zé chegou, o ambiente melhorou. Tá. Aí, o pessoal no dia seguinte da diretoria foi lá no andar e perguntou para o Zé: como o senhor está? Estou bem, tudo. Me disseram que o senhor conversa com os outros enfermos. Ah, sim, depois da hora da visita, quando eu recebo a minha visita, eu saio e vou conversar com os outros. Tá bom. A diretoria saiu e foi para a enfermagem: quem veio visitar o Zé? Ninguém. Como assim? Aqui é um hospital, não é um manicômio. Aí no outro dia a diretoria estava lá. Ninguém veio visitar o Zé. Aí a diretoria entrou e falou com o Zé: hoje a sua visita não pôde vir? Claro que veio. Todo mundo ficou assim, olhando: como veio? Né? Ele falou: veio? Nós não vimos. Ele falou: veio. Ficou aqui nos pés da minha cama e falou: pois é, eu sou Jesus. Viu como não precisa grandes palavras? O que precisa realmente é ter vindo do coração. Muitas vezes a gente tem alguém doente em casa e o que a gente faz? A gente faz uma prece de coração, pedindo a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, aos mentores do nosso amigo enfermo, para que ele se melhore, para que dê mais uma oportunidade para ele. Nós não sabemos pedir. Nós devemos sim interceder e pedir para que a espiritualidade, para que Deus, para que Jesus faça o que for melhor para ele.
Porque muitas vezes eu não quero que esse meu ente querido parta, porque eu amo tanto assim, ou porque eu não quero sofrer. Porque a ausência dele vai me causar um sofrimento grande. Eu estou sendo egoísta. Amor é aquilo que liberta. Amor é o que fizer melhor para ele e não para mim. E quantas vezes a gente faz isso? Inúmeras vezes. Principalmente quando é um filho, não é verdade? A gente deve orar, pedir intercessão, sim, mas sempre pedir para a espiritualidade, para os médicos e enfermeiros da espiritualidade, fazerem o que for melhor para aquele espírito que está naquele corpo. Porque nós não sabemos o que esse espírito veio espiar. Nem nós sabemos o que nós viemos espiar. E nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. Às vezes eu estou em prova e às vezes em expiação. Eu não estou em um e outro. Não, estou nos dois. Chega uma hora que as duas parecem ser até a mesma. Acontece alguma coisa na nossa convivência familiar que para o outro é prova, para mim é expiação. E às vezes é o contrário. Até que a gente se melhore. E é de bom grado que a gente se melhore. Porque eu não estou fazendo nada para ninguém, eu estou fazendo para mim. Para esse espírito que está hoje como Hélio. Porque ele vai continuar eternamente como esse espírito. Amanhã ele pode não ser mais Hélio. Ontem já não foi, né? Ou acha que nós estamos na nossa primeira, segunda, 10ª encarnação. Estamos não. Já passamos de 500 e ainda não aprendemos. Mas Deus é tão bom, tem tanta paciência com a gente, que a gente chega lá. Jesus cumpre as promessas, então um dia nós vamos ser anjos. Através dos nossos próprios esforços. Não é sacrifício, são esforços. Porque senão Deus não seria justo. Senão ele estaria privilegiando um em favor do outro. E ele não privilegia ninguém. Todos nós somos iguais. Que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Graças a Deus. E nesse momento ímpar, em que percebemos que do alto dessa casa jorra uma quantidade imensa de fluidos, de paz, de amor, de esperança, de saúde. E esses fluidos vão pairando sobre os nossos coronários, adentrando o nosso corpo físico e através da corrente sanguínea, vão sendo levados a todos os nossos órgãos, sistemas, células. E vamos assim, Mestre Jesus, nos sentindo totalmente renovados, através do Teu amor. E aproveitando essa espiritualidade que aqui se encontra, vamos, de mãos dadas com Ele, de encontro até os nossos lares, e vamos adentrar a nossa casa pela porta principal, percebendo que essa equipe de mensageiros de Jesus vão promovendo a higienização do nosso lar, retirando dali mágoas, ressentimentos, miasmas, e o nosso lar vai ficando totalmente higienizado, com a presença dos divinos mensageiros de Jesus. Vamos mentalizar todos os nossos familiares envoltos na luz de Jesus. Principalmente, Senhor, aquele familiar que temos uma dificuldade maior de nos relacionarmos. Permita, Mestre, que se eu não consiga amá-lo nessa encarnação, que eu possa conviver com ele com muito respeito. E aquele irmão que temos em casa, preso
aquele tipo de vício que você, Mestre Jesus, conhece tão bem. Proteja-o, ampare-o, para que ele possa sair vitorioso dele mesmo. E de volta aqui ao recomeço, vamos percebendo que médicos e enfermeiros da espiritualidade vão se aproximando de cada um de nós, depositando em nós aquele fluido de curas, aquela cirurgia espiritual onde você, Mestre Jesus, sabe tão bem onde dói e que o médico da terra não está conseguindo chegar. Coloque a mão, alivie se não for permitido a cura ainda, Senhor. Mas, para que numa próxima oportunidade no corpo de carne, eu já possa nascer sem essa mácula no meu perispírito. E vamos mentalizar as águas que trouxemos para fluidificar todas as águas existentes no recomeço. E vamos percebendo que a espiritualidade vai colocando os fluidos necessários a cada um de nós para que possamos nos melhorar materialmente e moralmente. E vamos assim também mentalizando a caixinha de vibração. Todos os nomes ali depositados que possam receber tudo aquilo que pedimos a eles, Mestre Jesus. Principalmente a cura para a sua parte moral. E assim, Senhor, como forma de agradecimento, vamos te elevando uma prece. Ó Deus grande e glorioso, que ilumina as fraquezas do meu coração. Dá-me uma fé reta, uma esperança certa, uma caridade perfeita e uma humildade profunda. Dai-me, Senhor, o justo discernimento para cumprir a tua santa e verdadeira vontade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, gente, por ter mais uma noite de paciência comigo. Mas eu também melhoro um dia, tá? Pode ter certeza. Né? Estamos todos a caminho. Se retira para que eu não leve embora. O primeiro dia foram buscar lá na rua. Tchau, gente. Tchau. Boa assistência a todos.